Como que se estabelece uma igreja genuinamente cristã, uma igreja de Deus? Olha a palavra, verifique se ela conhece sobre Deus, verifique se essa igreja conhece sobre Jesus Cristo, a graça de Deus, verifique se essa igreja tem líderes qualificados para servi-lo. Nós vimos as qualificações dos presbíteros, hoje nós vamos ver as qualificações dos diáconos. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, então, vamos falar sobre o trabalho importantíssimo na igreja, que é sobre os diáconos. Este trabalho é tão importante que algumas denominações, inclusive nos Estados Unidos, não têm um conselho de presbítero. Algumas igrejas nos Estados Unidos, os diáconos exercem a diaconia da igreja e também exercem a liderança da igreja no conselho. Acredito que o trabalho, quando é colocado sobre todos os diáconos, sobre a junta diaconal, perde-se a excelência, perde-se a capacidade. E não vejo base bíblica para isso. O apóstolo Paulo foi bastante enfático em dizer que há sim na igreja os presbíteros e há sim na igreja os diáconos. Se os diáconos fazem o trabalho dos presbíteros, não vejo base bíblica para isso. Contudo, nós respeitamos isso. E se nós, irmãos, queremos uma referência no Antigo Testamento similar ao trabalho dos diáconos, podemos pensar no trabalho dos levitas lá no Antigo Testamento, que cuidavam dos preparativos, que envolvia todo o culto, inclusive a montagem do tabernáculo, colocar a bacia de bronze, tirar aquela água suja, colocar a água limpa. Então, tudo isso envolvia o trabalho dos levitas. E quero, meus irmãos, como pano de fundo aqui nesta noite, usar dois textos no Novo Testamento mesmo, para embasar aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o trabalho dos diáconos. Quero que você abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 6 e João capítulo 13. Evidentemente que João capítulo 13 está linkado com Lucas capítulo 22. Então, Atos 6, meus irmãos, relata um problema acontecendo entre os crentes na igreja primitiva. A igreja estava crescendo muito. Só para você ter uma ideia, somente num dia, na pregação de Pedro, 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. E são 3.000 pessoas com problemas diversos. Problemas espiritual, problemas de enfermidade e, acima de tudo, também problemas sociais. Só que a igreja, os apóstolos, não estavam dando conta de resolver todos os problemas da igreja. Imagina uma igreja que agrega a ela 3.000 pessoas de uma só vez. Como que os apóstolos vão administrar esses problemas? Estava acontecendo lá, meus irmãos, na igreja primitiva, um problema muito sério, que era a dispensa da igreja estava sendo direcionada somente para as viúvas de fala hebraica ou aramaica. E aquelas viúvas de fala grega, que é chamado no texto de Atos 6 como helenistas, estavam sendo preteridas, estavam sendo deixadas de lado. E elas reclamaram com a igreja, reclamaram com os apóstolos. Por que as viúvas de fala hebraica estão tendo de fato, o amparo da igreja, e nós, de fala grega, não estamos tendo a mesma forma? Como que os apóstolos iam resolver isso?
Foi assim que os apóstolos chegaram e reuniu a comunidade dos discípulos e, logicamente, orientado e supervisionado pelo Espírito Santo, eles falaram: escolhei 7 homens aí. 7 homens. Não são 7 homens quaisquer. Não são homens quaisquer, de moral baixa. Não, de moral ilibada. Homens cheios de boa reputação. Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria para resolver o problema social. Veja, meus irmãos, como é muito importante o trabalho da diaconia. Como é importante esse trabalho do diácono. E assim diz o texto em Atos 6, que eles escolheram 7 homens, e destes 7, muito conhecido em Atos, Filipe e Estevão. Desses 7 homens, os apóstolos chamaram os 7 homens eleitos e impuseram as mãos sobre eles, e podem agora fazer o trabalho. E nós, apóstolos, vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra de Deus. Então foi resolvido o problema, e veja bem a base da diaconia na igreja primitiva. E o outro texto, meus irmãos, é João 13, que está linkado aí com Lucas 22, sobre a celebração da Páscoa e da ceia. Em Lucas 22, Jesus ordenou a Pedro e João: Pedro, vem até aqui. Prepare um lugar para eu celebrar a Páscoa. Aí eles perguntaram: que lugar é esse? Não sabemos que lugar. Aí Jesus disse: ande pela rua e você vai ver um homem carregando um cântaro d'água. E se você vir ele, segue-o. Segue este homem. Onde ele entrar, é ali mesmo que eu quero que celebremos a Páscoa. Foi, meus irmãos, digamos assim, uma senha, um sinal que Jesus deu para os seus discípulos, para eles saberem qual lugar seria celebrado a Páscoa e também a ceia ali juntamente com os discípulos. Então, os discípulos viram que um homem estava carregando o cântaro d'água, um sinal importante, porque os homens não carregavam água naquela época. Quem fazia esse trabalho eram as mulheres. Os homens, era muito feio um homem com um balde de água na cabeça andando pela rua. Isso era socialmente muito feio, culturalmente inadequado, mas este homem foi, de fato, um homem escolhido por Deus para fazer isso. E ele entrou lá na casa e deixou a água lá. Em João 13, irmãos, esse texto está linkado com Lucas 22, porque Lucas 22 não mostra Jesus lavando os pés dos discípulos. João acrescenta esse episódio que aconteceu lá na celebração da Páscoa. E nas entrelinhas nós entendemos, meus irmãos, que não tinha ninguém lá para lavar os pés. Era comum as pessoas que chegassem na nossa casa, nós mesmos ou disporíamos de alguém para lavar os pés dos convivas, mas não tinha ninguém lá para lavar os pés. Aqui na minha imaginação, não está no texto, mas aqui eu fico imaginando que os discípulos ficaram olhando um para o outro. Veja que não tem ninguém para lavar os nossos pés aqui. E de repente Pedro era o mais ousado, está na minha mente, não está no texto bíblico isso. De repente Pedro fala: João, é você que vai lavar os nossos pés? E João diz: eu? De jeito nenhum, não vou fazer isso. Então é Mateus que vai lavar os nossos pés. Mateus: eu trabalhava no Império Romano, eu era da Receita Federal do Império Romano, e eu não vou me humilhar, abaixar aí e lavar os pés de vocês todo empoeirado, eu não vou fazer isso. E de repente, quem sabe, falaram com Judas: Judas, então sobrou para você lavar os pés de todo mundo aqui. Eu tenho a bolsa. Vocês comem e bebem porque eu trago dinheiro na bolsa. Eu tenho a bolsa, eu sou o tesoureiro da comissão apostólica de Jesus. Então eu não vou lavar pé de ninguém. Se tem alguém superior aqui, sou eu. Eu tenho dinheiro. Eu estou pensando aqui, meus irmãos, como que isso aconteceu. E observe que lá em Lucas 22, os discípulos estavam discutindo sobre quem era maior no reino de Deus. Nesta ida para a celebração da Páscoa,
da Páscoa, os discípulos estavam discutindo. Vejam que eles não estavam discutindo sobre arminianismo e calvinismo. Eles não estavam discutindo sobre os 5 pontos do calvinismo, nem se o batismo é por imersão ou por aspersão, nem se está certo batizar crianças crentes ou não está certo. Eles não estavam discutindo isso. Eles não estavam discutindo eleição e predestinação, e não, muito menos a soberania de Deus. Eles não estavam discutindo isso. Eles estavam discutindo, eu sou maior. Talvez João falasse assim, não é, meus irmãos? Fico pensando, talvez João dissesse, eu, dos apóstolos, eu sou maior. Porque quem de vocês dorme reclinado no peito de Jesus? Eu. Ele deixa somente eu. E a briga ali, meus irmãos, quem é o maior, quem é o maior? Se você está aberto aí em João 13, versículo 4 e 5, relata que Jesus levanta da ceia, pega uma toalha, a amarra na cintura, deita água na bacia, abaixa-se e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha. Vocês estão percebendo o carão que os discípulos ficaram, meus irmãos? Enquanto eles estão brigando quem é o maior, Jesus faz isso. Jesus pega a toalha, tira, quem sabe, o sobretudo, amarra uma toalha, e eles todos lá sentados, ou em uma espécie de divã, e Jesus abaixa e começa a lavar os pés de um por um. Que vergonha! Onde já se viu o mestre em Israel, ou rabi, ou raboni em aramaico? Quem diria? Nenhum deles, meus irmãos, faziam isso. Nenhum fariseu mitrado, togado, nenhum deles fazia isso, a se humilhar desse jeito, abaixar e lavar os pés empoeirados de alguém, muito menos dos seus alunos. Mas Jesus faz isso. E quando chega em Pedro, não, mestre, você não vai lavar meus pés. Não. Eu não vejo ali, meus irmãos, humildade de Pedro. Eu vejo ali vergonha. Faz, não posso aceitar isso. Eu estou com vergonha de nós ficarmos discutindo quem é o maior no reino de Deus. E eu estou com vergonha. Não, mestre, o senhor não vai fazer isso, o senhor não vai lavar os meus pés. Meus irmãos, como diz aquilo que foi resolvido lá no concílio de Calcedônia, Jesus, Deus de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, abaixa Deus lavando os pés dos homens. E nós, meus irmãos, com essa grandeza toda, este é um trabalho do diácono, eu não vou fazer. Sou presbítero, sou reverendo, não vou fazer. Este é um trabalho dos diáconos, que eles façam o trabalho do diácono. Aí vem Jesus, eu sou diácono. Eu sou o diácono. Se você observar em Lucas 22, versículo 26, evidentemente que você não tem a Bíblia grega aí, mas a palavra servo lá é diácono. Jesus disse, eu sou o diácono. Eu vou fazer isso. Esse trabalho que vocês acham que é de menor importância, eu vou fazer isto. E Jesus, meus irmãos, deu o maior exemplo do que é ser servo. E Jesus fala, vocês dizem que eu sou servo, que eu sou mestre, e dizeis a verdade, porque eu o sou. Mas no reino de Deus, na matemática de Deus, na matemática do meu reino, maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve. Então, meus queridos irmãos diáconos dessa igreja, nós vamos agora para o texto que nós acabamos de ler. E vamos ver as qualificações que o Espírito Santo, através de Paulo, colocou para os diáconos. Em primeiro lugar, nós temos o caráter moral e espiritual do diácono e da sua esposa, versículo 8 a 11.
Diz Paulo, o diácono deve ser digno de respeito. E para merecer ser respeitado, ele não pode ter duas palavras. É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. O que o diácono falou na casa de um irmão, ele deve falar na casa de outro. O diácono não pode ter a língua bifurcada como é a língua das serpentes. O diácono precisa ser de uma só palavra. Se ele ouviu algo, se ele ouviu uma história na casa do irmão, aonde ele foi visitar, se ele ouviu uma história lá, e há histórias sigilosas, que são coisas de família que ele não deve levar para frente, ele deve guardar para si, e ele não pode, se ele vai falar a história, ele tem que falar do jeito que ela é, ele não pode mentir. Ninguém pode mentir, ninguém, mas o diácono não pode fazer isso. Isto porque, meus irmãos, o diácono vai lidar com pessoas que passam lutas severas. O diácono vai lidar com pessoas desempregadas, que precisam de uma cesta básica, que precisam de um remédio. Os diáconos vão lidar com pessoas com câncer terminal. E eles precisam ser cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo para ajudar estas pessoas. E o diácono, nesse momento, deve mostrar compaixão, orar com essa pessoa, orar com ela, trazer uma palavra que traz conforto para o coração daquela pessoa que está doente. Ele é o ouvido e a boca de Jesus. Lembra que Jesus foi o primeiro diácono? Ele é, meus irmãos, Jesus ali na pessoa dele. E o diácono deve ter autocontrole dos seus desejos. Diz o texto, não inclinado a muito vinho. Meus irmãos, faz sentido esse texto para nós? Para nós parece que não faz sentido, porque na maioria das vezes nós não bebemos vinho, nós não tomamos vinho, mas naquela época o vinho não era só uma bebida social, o vinho era remédio. Inclusive, para combater problemas de estômago, o vinho era usado para isso. E tinha muitas famílias com problema de estômago, por causa da água não era tratada. Tinha que colocar um pouco de vinho na água para fazer a asepsia da água. Não podia beber aquela água daquele jeito, vindo da fonte, do jeito que estava, desculpe-me a expressão, com xixi de gado e também excremento de gado, não podia beber aquela água, não tinha como tratar aquela água, então era necessário colocar mais vinho na água do que a própria água, para não fazer tanto mal. E quem levava o vinho para as famílias doentes? Os diáconos. Os diáconos levavam esse vinho para ajudar. Se você está aberto aí, em Timóteo, capítulo 5, versículo 23, você deve olhar aí o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O vinho, Timóteo, vai ajudar você nesses problemas estomacais que você tem e as outras enfermidades que você tem também. Não era só problema de estômago que ele tinha outros problemas de enfermidade. Então, as famílias, meus irmãos, tinha muita gente doente, muita gente com problemas de saúde. Imagina o diácono na casa de 5 pessoas levar vinho, e ele bebe uma golada aqui, bebe uma golada de lá, bebe mais um gole de vinho. Quando ele chegasse na 5ª casa, esse diácono estava bêbado. E o apóstolo Paulo, dentro desse contexto cultural, diz, não beba vinho na ida lá para a casa dos irmãos, diácono. Não beba. Imagina, certas igrejas hoje do nosso texto, de nossa época, não usa suco de uva na ceia do Senhor, usa o vinho puro. Eu acho isso perigoso porque tem a questão da lei seca também. E um pouquinho de álcool mexe sim com a cabeça das pessoas. Imagina o diácono
que vai preparar a ceia com vinho puro, alcoólatra, e ele bebe um pouquinho, principalmente o diácono que veio de um mundo onde ele bebia muito. Quando ele sentisse o cheiro do vinho, pronto, a tentação não viria, porque ele está preparando os elementos da ceia. Então, por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, você, diácono, não pode ser inclinado a muito vinho. Beba um pouco, por causa que a água não é tratada. Não é tratada. O diácono também, meus irmãos, não pode ser cobiçoso de sorte da ganância. Meus irmãos, ninguém em Cristo Jesus pode ter o pecado da cobiça pelo dinheiro. Mas o diácono é de jeito nenhum. E, meus irmãos, cobiçoso de sorte da ganância no texto grego significa ganhos desonestos. O diácono não pode colocar no bolso dinheiro que não lhe pertence. E o Espírito Santo, meus irmãos, fala conosco, sabe por quê? O diácono conta dinheiro da igreja. É ele que conta o dinheiro da igreja. E se ele for levado a colocar alguns trocados no bolso, na nossa igreja nós orientamos que precisa pelo menos de 2 diáconos fazendo isso. É melhor 3, mas 2 já está bom. Meus irmãos, se tem um Deus neste mundo que nunca deixou de ser adorado, é Mamon, é o dinheiro. Nunca Mamon deixou de ser adorado. Não pode ser cobiçoso de sorte da ganância. E outra coisa, meus irmãos, o diácono é aquele que conta o dinheiro da igreja. Mas se ele não for contribuinte na igreja, ele vive uma vida hipócrita. Sorte da ganância. Ele não confia na providência de Deus. Porque ele conta dinheiro dos outros, mas ele mesmo não contribui. Há coerência nessa fé, meus irmãos? Não. Ele está fazendo um trabalho hipócrita. Hipócrita para nós. Mas Deus sabe. Deus vê. Deus conhece. Na verdade, ele não teme a Deus. Porque como pode, eu vou contar o dinheiro que, na minha opinião, o dinheiro de igreja é um dinheiro sagrado. Como que ele pode contar esse dinheiro e ele mesmo não contribui ali? Como que pode? Que vida espiritual esse diácono tem? Não tem. Mas diz Paulo que o diácono deve ter uma doutrina e vida moral ilibada, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Conserve o mistério da fé. Tenha pelo menos a base da doutrina. Mistério aqui, irmãos, não é que está escondido. Estava escondido, hoje não está mais. Está na Bíblia, está revelado. O mistério da fé é Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus. E agora está revelado. O diácono precisa ler a Bíblia. Ele precisa estudar a Bíblia. Ele precisa estar nos cultos de oração, de ensino da palavra de Deus. Ele precisa estar na escola bíblica dominical. Como que ele vai ter o mistério da fé se ele não participa dos cultos da igreja? Como que ele vai aconselhar alguém biblicamente se ele não participa? E se alguém lhe indagar, por que eu sofro tanto, diácono? Porque as coisas não estão dando certo para mim. O que ele vai falar? Porque eu estou sofrendo enfermidade severa, diácono, diga para mim. Às vezes a pessoa diz, pastor, diácono, eu vou à igreja, eu contribuo, eu estou junto com os irmãos, mas eu estou passando sérios problemas de enfermidade. Eu fui diagnosticado com câncer terminal. O que o diácono vai falar para esta pessoa? Ele precisa conhecer a Bíblia, meus irmãos. Precisa conhecer a doutrina de Deus, ele precisa disso. Que palavra o diácono vai dar para uma pessoa que está diagnosticada de forma terminal? Por isso ele precisa conhecer o mistério da fé. Ele precisa conhecer as bases da doutrina de Cristo.
ele precisa saber que Deus é poderoso. Ele precisa ter experiência própria que Deus é poderoso. Ele precisa ter experiência com Jesus. Ele precisa andar com Jesus. E ele também precisa, meus irmãos, ter consciência limpa. Isto é, viver de acordo com aquilo que Paulo falou nos versículos 8, 9 e versículo 12. Essa vida moral, não é? Essa consciência limpa diante do Senhor. Ele deve ser alguém, biblicamente, meus irmãos, que vive uma vida condizente com a palavra de Deus. Ele precisa ter a consciência limpa diante do Senhor. E aonde esse diácono entrar, ele precisa entrar com a cabeça erguida. Porque ele tem a consciência limpa. Os diáconos também precisam ser alguém aprovado. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Esse diácono precisa, de fato, meus irmãos, ter uma vida íntima com o Senhor. Ele precisa ser um homem de oração, um homem que ora. É alguém, meus irmãos, que tem uma caminhada com Deus, que sabe o que é ser socorrido por Deus. Ele tem experiências reais com Deus. Ele não leu nem livro, ele viveu isso, ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso. Mas também, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo diz sobre as esposas dos diáconos. Versículo 11. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Essas esposas dos diáconos precisam ser isso. Alguns teólogos e comentaristas dizem que esta passagem está dando permissão, Paulo está dando permissão para a consagração e ordenação de diaconisa na igreja. Paulo não está dando isso aqui, a ordenação de diaconisa na igreja. Se isso é verdade, por que Paulo só falou agora que pode ter diaconisa na igreja, se ele não falou também que poderia ter presbítera na igreja também? Por que ele falou só aqui? E em lugar nenhum do Novo Testamento, nós temos, meus irmãos, apoio para este ensino. Nós cremos, como a própria IPB já resolveu este assunto, isso já foi no assunto de 2014, no Supremo Concílio, e a IPB já resolveu esse assunto dizendo, não há base bíblica para a ordenação de diaconisa. Nós, presbiterianos, não somos de acordo com a ordenação de presbítera e nem de diaconisa na igreja, porque a igreja fez estudos aprofundados na Bíblia, nomeou uma comissão do Supremo Concílio para fazer esse estudo e chegou no veredito que não há, meus irmãos, base bíblica para a ordenação de diaconisa. E as esposas do diácono precisam ser respeitáveis. Ser respeitáveis é ter caráter honorável, caráter honrável, onde as pessoas a reverenciam pela sua ajuda e pelas suas obras dentro e fora da igreja. Meus irmãos, é grande a lista de mulheres honoráveis, honráveis no Antigo Testamento. Eu posso citar algumas mulheres aqui. As esposas dos diáconos podem, sim, se inspirar em Joquebede, em Ruth, em Débora, em Hulda, Abigail, Ana, a mãe do profeta Samuel, a rainha Esther, a Sunamita e a viúva de Sarepta. Quem sabe também colocar nesta lista Zípora, a esposa de Moisés, e Miriam, também como a irmã de Moisés. Mulheres, de fato, que foram inspiradoras. No Novo Testamento, meus irmãos, nós podemos falar sobre Maria, mãe de Jesus, Ana, Isabel, as irmãs Marta e Maria, Salomé, que é considerada a tia de Jesus, Joana, que serviu a Jesus com seus bens, esposa de procônsul, ela servia a Jesus com seus bens. E se nós formos para Romanos, nós vemos Febe, Priscila, Maria, Trifena e Trifosa, mulheres, meus irmãos,
que ajudaram Paulo na sua obra, estavam ali junto com Paulo para fazer a obra do Senhor. Mas também Paulo diz que as esposas dos diáconos não podem ser maldizentes. E não se assuste com a palavra grega aqui, maldizente. A palavra grega maldizente é diabolos. Meus irmãos, e o papel do diabo é difamar, o papel do diabo é caluniar, o papel do diabo é acusar. Ninguém deve ser mensageiro do diabo, nem dentro nem fora da igreja. Porque quando alguém calunia alguém, difama alguém, essas pessoas estão fazendo um serviço que é próprio do diabo. Por isso que na igreja presbiteriana nós não aceitamos alguém chegar e dizer: olha, eu vi o irmão tal fazendo isso, a pessoa tal falou isso. Ah, mesmo fez? Então escreve uma carta para o conselho, dá os nossos detalhes e assina embaixo para nós. E quantos nós já até falamos, fazem isso? Mas não, vou fazer isso não. Então, nós não aceitamos isso. Nós queremos prova. Porque se não pode provar, meus irmãos, isso é calúnia, isso é difamação. E essa pessoa está fazendo um trabalho que é próprio do diabo. E a esposa do diácono pode, meus irmãos, sim, ter muitas informações sigilosas de famílias. Ela pode ter. Ela pode ficar sabendo de coisas que fazem parte da família, e elas não podem sair espalhando aquele assunto de casa em casa, e nem dizer: olha, eu vou contar para você, mas é segredo. Então já não é mais segredo. Deixou de ser segredo. As esposas dos diáconos devem ser temperantes e fiéis em tudo. Temperante, meus irmãos, é manter-se de forma calma e serena. É não ser dominada por vícios, é ter o autocontrole da sua vida em geral. Elas também precisam ser fiéis em tudo, e é aquela esposa que cumpre com suas obrigações na sua casa, como mulher social e também na igreja. Eu tenho observado algumas esposas de diácono aqui na igreja, e louvo a Deus pela vida delas. Sempre vejo essas irmãs ali ajudando. Chega o culto, elas vão lá para a cozinha, lavam alguma coisa, e eu vejo isso, e eu digo: louvado seja o Senhor pela vida dessas irmãs. Elas estão ajudando seus maridos, estão ajudando. Elas não vão fazer os ornamentos da ceia, fazer lá os ingredientes da ceia, que elas não são autorizadas para isso, mas elas estão preparando o ambiente para isso. Tem duas irmãs aqui que eu estou observando, e falo para vocês, minhas irmãs, outras demais irmãs, olhe o exemplo delas. Olhe o exemplo delas. E eu um dia até orei a Deus que o Senhor abençoe essa irmã, que o Senhor abençoe esta pessoa. Mas no versículo 12, meus irmãos, a vida exemplar do diácono na sua família. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. E a mesma recomendação aqui, meus irmãos, que foi para os presbíteros, é aqui também exigida para os diáconos. O diácono deve ser marido de uma só mulher. E outra tradução diz: o diácono deve ser fiel à sua esposa e capaz de governar com excelência os seus filhos. Ninguém deve ficar com paparico com mulher de ninguém. Ninguém deve ficar com gracejos com ninguém, mas muito menos o diácono. Não existe esse negócio de diácono das mulheres. Isso não é bíblico, isso é perigoso. Não pode, meus irmãos. É preciso ter recato, é preciso ter prudência, é preciso ter sabedoria. Por que, meus irmãos, esta exigência? Porque é no lar e na maneira que o homem governa a sua casa que o seu caráter é demonstrado. É na própria casa que o candidato a diácono se mostra um homem chamado ou não ao serviço de Deus. O candidato a diácono não deve ter conduta com outras mulheres de forma alguma que venha manchar a sua reputação. Os seus filhos também são uma amostra de como este homem governa a sua casa.
Filhos que estão debaixo da tutela do pai não pode fazer o que quer na casa dele. Agora, se eles são maiores para lá, eles tomam conta da vida deles. Mas filhos debaixo da tutela do pai não podem fazer o que eles querem. E o versículo 13, meus irmãos, o diácono com relação à igreja local. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vale lembrar aqui, irmãos, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as prerrogativas do seu reino. No reino de Deus, maior é quem serve e não quem é servido. Da mesma forma, meus irmãos, o diácono, ele alcança a proeminência e muita intrepidez na fé se ele fizer o trabalho de diaconato à altura daquilo que o Senhor quer. Ele vai receber louvor, sim. Se ele não receber louvor da igreja, que a igreja deve tributar a esse diácono que trabalha com amor, com afinco na obra do Senhor, a igreja deve prestar atenção no trabalho dele e também dizer: ó, meu irmão, tenho visto o seu trabalho e que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te dando força para você fazer esse trabalho. E aqui, meus irmãos, alcançar proeminência é subir um degrau a mais. Para você ter uma ideia do que o apóstolo Paulo está falando aqui, você que talvez já assistiu Fórmula 1, o pódio onde tem aquelas escadinhas, onde ficam os 3 vencedores ali, mas quem fica no meio, no mais alto, é aquele que venceu a corrida. Aqui Paulo não está falando de posição na igreja, Paulo não está falando de que o diácono que fizer o trabalho bem vai receber um grande abraço de Jesus lá e dizer: eu tenho um galardão muito especial aqui para você. Não é isso que está dizendo. Este homem será respeitado na igreja. Até mesmo o conselho vai pedir a ele opinião sobre determinadas coisas. Vamos conversar com o diácono tal. Ele tem a sabedoria. Ele sabe resolver isso. Vamos pedir conselho. Isto é, meus irmãos, intrepidez na fé e proeminência na obra do Senhor. Intrepidez na fé, meus irmãos. Você pode pegar o exemplo de Estevão. O sermão de Estevão tocou na ferida dos religiosos. Ele foi intrépido, sim. Ele falou o que tinha que ser falado. Ele falou a verdade. Ele pregou a verdade. Ele não usou meio termo. Ele falou a verdade ali naquela época. E por isso ele foi apedrejado. E Filipe também, que fez um excelente trabalho no diaconato e também foi um evangelista. Foi ele que evangelizou o eunuco da rainha de Candace, porque ele conhecia a profecia do Antigo Testamento sobre Jesus. Ele conhecia o mistério da fé. Ele sabia de quem o profeta estava falando. Em outras palavras, meus irmãos, era um diácono que lia a Bíblia, que estudava a Bíblia. Ele sabia do que estava falando. Por isso que Filipe pôde explicar para o eunuco de quem estava falando. Eu quero deixar aqui, meus irmãos, uma palavra para os nossos diáconos da nossa igreja. Não se sintam, meus irmãos, apequenados diante de Deus por serem diáconos e não presbíteros, porque não existe hierarquia de poder na igreja. Você viu Jesus? Jesus é quem? Um mestre. Jesus é quem? O reverendo. Jesus é quem? O santo. E ele fez o quê? Enquanto os discípulos estavam brigando quem seria o maior, ele abaixou. Ele amarrou a toalha como servo e ele fez o trabalho de diácono ali, mostrando para os discípulos que não existe, meus irmãos, aqui maior e maior na igreja. O pastor não é maior do que ninguém aqui. O pastor não é mais ungido do que ninguém aqui. Todos nós temos a unção do santo, diz 1 João. A diferença é que eu tenho a vocação de ser pastor e você tem a vocação de ser diácono, ou tem a vocação de ser presbítero. Mas sabe, em última análise, todos nós, o pastor e os presbíteros, todos nós somos servos do Senhor, somos diáconos do Senhor.
Nós precisamos, irmãos, pensar nisso. Diáconos, não permitam que as crianças usem inadvertidamente os equipamentos e instrumentos da igreja. É função dos diáconos preservar os equipamentos da igreja. Não permita que as crianças usem inadvertidamente os equipamentos da igreja. Mexam na mesa de som e instrumentos. Os diáconos precisam estar atentos a isso. E o diácono pode corrigir, meus irmãos, com cortesia, educação e amabilidade as crianças e até mesmo os adultos, se for necessário, porque os diáconos são os guardiões do templo do Senhor.